O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que nos próximos 3 meses o governo fará 3 ou 4 grandes privatizações. Uhul! Mas não quis adiantar quais empresas serão vendidas. O tema de hoje é: em pouco mais de 1 ano e meio, o governo Bolsonaro tem sido tímido na política de privatizações? É a verdade, não minto. Os nossos debatedores são Marcelo Feller, advogado criminalista. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Marcelo. Agora, excepcionalmente, sem o doutor, já que ele solicitou. Boa noite ao espectador da CNN. Então, começamos com você, Marcelo. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite a todas e todos. Eu suspeito, Mona Lisa, que a fala do ministro Paulo Guedes nos indica uma tentativa do governo de burlar uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Caralho! Eu vou explicar a razão pela qual eu tenho essa suspeita. Há mais ou menos um ano, o Supremo Tribunal Federal julgou um pedido liminar na ADI 5624, reafirmando que a venda de empresas estatais precisa de autorização do Congresso e de licitação. No mesmo julgamento, e por maioria de votos, o Supremo entendeu que as empresas subsidiárias estatais, ou seja, aquelas que ficam abaixo das matrizes, que são as donas das subsidiárias, estariam sujeitas a um procedimento simplificado de venda. Não precisam de autorização do Congresso, só precisam de licitação. O que a Petrobras, então, fez sob esta gestão? Anunciou ao mercado que fatiaria os seus ativos de refino, as refinarias Landulfo Alves e a refinaria do Paraná, a Repar, para subsidiárias e venderia esses ativos estratégicos. Esse movimento da Petrobras está atualmente sendo discutido no Supremo. Eu faço aqui uma previsão e eu sinceramente espero estar errado. Nos próximos dias ou semanas, para conseguir cumprir com sua meta de realizar 3 ou 4 privatizações nos próximos 3 meses, empresas estatais matrizes farão um movimento de vender os seus ativos para subsidiárias criadas com essa finalidade específica, para dando um verdadeiro chapéu em nossas leis e em nossa Constituição, ele poder vender empresas estatais sem qualquer controle. Não espantaria. Afinal, se tem alguma coisa que esse governo odeia, é controle, não é mesmo? Bom debate a nós, Caio. Lá então, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Debate, né? Bom, retomando a pergunta, né? O governo ele é tímido em relação às privatizações? A resposta é não. Não se trata de um problema de timidez, mas de uma questão estrutural, de um Estado que foi todo desenhado, todo aparelhado para engordar, mas nunca para emagrecer. Na sua burocracia, a gente pode falar que o Brasil é um gordo convicto. Olha ele! Olha ele! E esse é o governo mais vocal e mais atuante da história nacional em relação a essa pauta. A começar por um Ministério da Economia estelar, capitaneado por um liberal convicto, né? O senhor Paulo Guedes, aqui já citado. É um mito! E aqui cumpre fazer uma digressão para distinguir o liberal convicto do liberal por contingência, por circunstância, né? O liberalismo dessa gestão, do neoliberalismo tucano, lá nos anos 90. Né? Então, embora tenha gerado um saldo indiscutivelmente positivo para a economia nacional, a última grande experiência de privatizações no Brasil, sob o governo Fernando Henrique Cardoso, veio acompanhada de muitas suspeitas de corrupção e de formação de oligopólios. Né? E também veio desacompanhada de outras medidas liberais essenciais para a saúde fiscal e financeira do país. Não à toa, tanto no tucanato quanto no lulopetismo, o gasto público explodiu, sem que houvesse uma contrapartida social a contento para o pagador de impostos e para a população mais vulnerável. O Estado cresceu, a máquina pública inchou, a folha de pagamento se estendeu, mas os serviços essenciais, segurança, saúde, educação, continuaram muito aquém do mínimo necessário para garantir a dignidade do cidadão brasileiro. Enfim, as medidas neoliberais dos anos 90, elas não refletiam uma real convicção política nesse modelo, até porque a matriz ideológica do PSDB e do PT era muito similar, derivada do socialismo e marcada pelo intervencionismo estatal, pela hiperregulamentação e pelo engessamento trabalhista.
Na verdade, as privatizações eram necessárias para adequar aí a economia brasileira às diretrizes do Consenso de Washington, que ainda no final dos anos 80 estabeleceu as recomendações e as diretrizes para que os países emergentes, todos eles atolados em déficit fiscal e com dívidas financeiras, acessassem os fundos internacionais, especialmente o FMI. Portanto, o nosso neoliberalismo tropicalizado não foi uma experiência genuinamente liberal. Uma situação bem diferente da atual conjuntura, quando nós olhamos para esse governo de turno. Vamos lembrar que, embora o PIB de 2019 tenha crescido aí sim de forma tímida, foi 1,1%, as despesas do governo retraíram quase 0,5%. Ou seja, não foi o gasto estatal que puxou, que alavancou a economia. Foi o crescimento, por exemplo, de 2,2% em investimento produtivo. Foi o aumento de quase 2% no consumo das famílias brasileiras. Isso é mérito do setor privado. E mérito de um governo que reduziu pastas ministeriais, congelou contratações, passou um pente fino em benefícios, e detectou aí fraudes da Seguridade Social, extinguiu por decreto mais de 20 mil cargos, funções comissionadas e gratificações. Aqui sim, dentro de uma convicção liberal, comprometida com a austeridade fiscal, cortando na própria carne, inclusive. Então, concluída aí essa digressão, vamos voltar às privatizações. O ministro Paulo Guedes, ele escalou para a chefia, eu tenho até que consultar o nome, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, um dos mais bem-sucedidos empreendedores do Brasil, que é o senhor Salim Matta, também de DNA liberal. Mas o desafio da privatização ele vai muito além das convicções econômicas dos altos quadros do governo. Porque é como eu disse lá na abertura da minha fala, privatizar é uma odisseia burocrática. Na largada, a estatal ela precisa constar, num primeiro momento, do PPI, que é o Programa de Parceria de Investimento, para depois ser incluída no PND, Programa Nacional de Desestatização. Tem caso que é necessário um projeto de lei, então, óbvio, aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República, só para a estatal voltar a integrar o PND. Acho que esse é o caso da Eletrobras. Ou mesmo um PL anterior para autorizar a quebra de monopólio. Esse é o caso dos Correios, aquela estatal que consegue a proeza de ter reserva do mercado postal e ainda assim dá prejuízo. Eu juro para vocês que tem estatal que precisa de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para ser oferecida ao setor privado. Fora que o processo depende da anuência ou da colaboração de pelo menos 2 secretarias especiais do Ministério Setorial, além, óbvio, do Ministério da Economia, do Conjur, do BNDES, do TCU. Ou seja, a desestatização, ela depende não apenas da vontade política do Poder Executivo, mas também do Congresso e de toda uma gama de órgãos públicos que tem que operar de forma muito alinhada, muito articulada. Talvez por isso o tempo médio para a privatização de uma estatal, que já consta do Programa Nacional de Desestatização, é de inacreditáveis 43 meses. Olha ele! Olha ele! E esse governo tem o quê? 18 meses completos? Bom, ao longo do debate eu vou expor alguns números animadores da privatização sob a gestão Matta, Guedes, Bolsonaro, tanto em resultados financeiros como em medidas importantes de combate à corrupção nas estatais. Mas eu peço que o espectador considere esses números sempre tendo em conta uma burocracia que é inimiga do progresso econômico. Marcelo e Caio, vamos ao debate, por favor. Caio, eu acho bastante interessante, vou puxar esse gancho, porque eu acho que na sua fala você acaba por concordar com a minha suspeita. A suspeita que eu digo é estranho para a Dedéu. Você fala, 43 meses é o tempo médio para se aprovar uma privatização. E a gente tem o ministro Paulo Guedes dizendo, olha, em 3 meses eu vou privatizar. Isso me causa uma estranheza e parece que a você também, isso é 40 meses mais rápido do que a média. Vai fazer crossfit na praia! Então, parece que estamos alinhados aí de que alguma coisa esquisita tem. Não se anime muito, Marcelo, mas vamos lá, segue aí. Perfeito. Depois você me explica qual é a mágica que você imagina que vai ser feita para que em 3 meses e não em 43 uma privatização aconteça. Mas mais do que isso, Caio, eu acho que a gente tem talvez aqui sim uma divergência na premissa básica, porque pelo que eu entendo do seu discurso, você acredita que deve ser mais fácil privatizar. Eu, ao contrário, eu acho que deve ser difícil, sim. É lamentável.
vamos fazer aqui um panorama geral de privatizações. Privatizações não são necessariamente boas ou necessariamente ruins. Precisa da força do Estado, obrigando as empresas e dizendo, olha, não importa se para você é economicamente interessante colocar no confim do Brasil determinada antena ou não. Isso é necessário para garantir o direito daquela população em ter o acesso livre à comunicação. Só fazendo alguns contrapontos, né, Marcelo, é o seguinte, quando eu falo que a média é de 43 meses, vamos lembrar que é desde o ingresso da estatal na lista do Programa Nacional de Desestatização e que essas estatais não entram na lista ao mesmo tempo. Portanto, é perfeitamente plausível, né, considerando especialmente um esforço, né, do Estado brasileiro em retomar políticas liberais, isso desde o advento, aliás, desde o governo Temer, né? Então, é perfeitamente plausível que algumas estatais que já estão na fila estejam aí na iminência de serem privatizadas e já estejam aí com os trâmites burocráticos que eu descrevi no meu argumento inicial. Mas em 3 meses você jamais acha possível, adiantado. Caio? Não, então, eu não tenho essas informações de maneira tão precisa, mas tem estatal que está na fila para ser privatizada já há 20 anos. Então, essa informação... É que só para licitar, a lei de licitações prevê um prazo de 30 dias mínimo entre publicação do edital e a efetiva realização da licitação. Então, a gente está falando, na verdade, de toda essa conjuntura, essa combinação do governo com o Congresso. O ministro Paulo Guedes teria, na verdade, só 60 dias, porque 30 seriam comidos pela própria licitação. É lamentável. Aqui na contramão do que você está falando, por exemplo, eu estou aqui com a lista, né? Antes, a gente tinha aquele número que era muito repercutido na imprensa nacional. O Brasil tem 134 estatais, o lulopetismo criou mais de 40 estatais e tal. Foi feito um levantamento, né, pela própria Secretaria de Desestatização para ver quantas estatais realmente o Brasil tem. E, para surpresa, né, o nosso Estado empresário, por assim dizer, péssimo empresário, por sinal, ele participava de quase 700 ativos, né, 698 ativos. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Né? Então você tem, obviamente, as empresas, né, estatais, aí, como você bem colocou, você tem as subsidiárias, mas aí você tem a subsidiária da subsidiária, que é a empresa coligada, você tem as participações simples, né? E o que esse governo fez em termos de saldo? Eu acho que é importante fazer isso, né? Eu vou falar o que foi efetivamente feito em 2019 e foi feito em 2020. Por exemplo, em subsidiárias, que foi o caso que você trouxe, aliás, achei a crítica muito pertinente, muito construtiva. Eu sou contra pedaladas de qualquer natureza, pedaladas fiscais, pedaladas legais. Eu acho que os ritos eles devem ser sempre observados, ainda que os fins sejam justos, os meios têm que ser probos. Então, se não for o caso, eu corroboro a sua crítica. Mas aqui o negócio é o seguinte, por exemplo, de subsidiária, né? Antes eram 164, agora já está em 148, né? Reduzidas em 2019, 15 em 2021. As coligadas, a redução é mais sensível. De 257 CNPJs passamos para 210. Né? No caso das participações, houve uma queda de 231 participações para 210. Então, no total, né, dos 698 ativos estatais que esse governo encontrou, ele já conseguiu fazer uma redução sensível de mais de 10% para 614. Tá? Então, eu acho que esse é um número importante. Outra coisa, o problema de ser tão difícil de você desestatizar, Marcelo, é que é muito fácil você estatizar. Aqui tem um exemplo muito curioso do estado do Rio Grande do Sul, os gaúchos vão me perguntar, mas é que essa legislação é, por assim dizer, bizarra, né? Legislação estadual que consta da Constituição Estadual Gaúcha, que é o seguinte, para você criar uma estatal, basta um projeto de lei. Ok, daí o procedimento regular. Agora, para você desestatizar, para você privatizar, é necessário um plebiscito. Mas que barbaridade! Ou seja, a coisa fica ainda mais complexa. Então, aqui você percebe a vocação do Estado brasileiro para engordar, jamais para emagrecer. Olha ele! Olha ele! E é muito importante, só fazendo um parêntese, eu não acho que o exemplo da telefonia seja um bom exemplo, porque a gente sabe muito bem que antes da privatização, né, a gente não tinha aí a universalização desse serviço. Você mencionou situações excepcionalíssimas, mas antes a gente tinha comércio de linha telefônica.
né? Então, você declarava isso no imposto de renda. Então, por mais que a gente se irrite, né, tem até episódios engraçados de programa de humor tratando disso, do atendimento das empresas telefônicas, podemos discutir se é um oligopólio, se não é, isso beleza. Agora, comparar com o status anterior, aí eu acho que não cabe. E assim, o levantamento, né, do rombo das estatais em uma década, e eu estou pegando aqui só de 2009 a 2018 para ficar em números recentes, né? 190 bilhões de reais de prejuízo só nas estatais federais. Mas que barbaridade, tchê. Pô, gente, isso daí é dinheiro para construir quase 2 milhões de casas populares, né? E um outro número positivo que eu também gostaria de expor aqui é em termos de funcionários. A gente sempre fala que um dos males das estatais é se transformar em um cabide de empregos. Então, olha isso, no auge do lulopetismo, 2014, governo Dilma, pouquinho antes da eleição, então vamos empregar bastante gente, 552 mil funcionários empregados em empresas estatais, isso em 2014. Esse número ele já despenca, ele já cai mais de 50 mil no final do governo Temer. A gente estava falando de 496. E hoje, agora, 2019, são 476 mil empregos, né, em empresas estatais. Então você percebe um enxugamento e um ganho de eficiência. Caio, me parece as empresas estão lucrativas. O seu também. discurso ele é atraente. Que demais! Agora, obrigado, Marcelo. Vamos combinar, Caio, que muito embora o governo tenha se vendido, né, antes de ser eleito, que seria um governo bastante liberal, um governo que não faria uma interferência na economia, um governo que teria pessoas técnicas à frente de suas empresas, um governo que se vendia, que não faria aparelhamento ideológico, nos setores do governo. Esse é um governo que tem se mostrado o exato oposto daquilo que prometia. Afinal, a gente vai combinar que o Bolsonaro, o atual presidente da República, na sua história política, ele nem de longe é um liberal. É um liberal. Se ele se afasta do liberalismo e contra todos os princípios constitucionais que deveriam nortear um governo, ele joga terra na transparência. A gente não sabe exatamente do que o ministro está falando. Ele vem de um discurso de vamos desestatizar e a gente não sabe exatamente onde ele quer chegar. O debate ele não está proibido, né? A gente está debatendo aqui, inclusive. Eu acho que faz muito mais sentido a gente debater atos oficiais. E também faz sentido ele, como um agente político, testar as águas, né, e ir preparando a opinião pública, né, para um anúncio. E outra coisa, um momento isso vai ser anunciado. E a partir do momento que isso for anunciado, os ritos, como eu bem coloquei, eles seguem o devido processo legal. A não ser que haja uma manobra como a que você descreveu, estaremos aqui vigilantes caso isso aconteça. Eu também acho que você não ouviu a minha fala inicial. Eu trouxe aqui exemplos concretos, fatos, números, né? Números do PIB, redução da participação do governo, redução, corte na carne, né? Mini reforma ministerial, a extinção dos cargos, das funções comissionadas. Isso tudo é muito relevante, mostra, assim, não apenas um discurso liberal, mas um compromisso com a agenda liberal efetivamente realizado. Eu acabei de falar aqui que só de um ano para o outro, de 2018 para 2019, houve uma redução aí de 20 mil funcionários nas estatais. Uhul! É óbvio que o cabide de emprego está ficando cada vez menor, né? E mais, aqui eu peguei alguns números enquanto você desenvolvia a sua fala, né? As vendas até fevereiro de 2020 dessas subsidiárias, dessas coligadas, desses ativos, dessas participações, eles totalizaram nada menos que 134 bilhões de reais. Imagine a importância disso justamente nesse cenário que você trouxe para a gente da pandemia, que na verdade contradisse o seu próprio argumento. Ora, se o país estava crescendo 1,1% no PIB, que aliás estava dentro da projeção, só que com retração da participação do setor público, alavancado por mais de 2% da formação bruta de capital fixo, portanto de investimento privado, crescimento das famílias crescendo quase 2%. O Brasil estava super bem, é só ver os resultados, por exemplo, da Bolsa de Valores. Doutor, por favor, deixa eu só complementar, é só ver os resultados da Bolsa de Valores.
né? Inclusive a Bolsa agora já precificando a recuperação econômica, porque o mercado interno está mais aquecido. Ninguém falou dos números recorde de junho. E vamos lembrar que em 2019 foram gerados mais de 640 mil empregos de carteira assinada, isso segundo dados do CAGED. Caio, o governo Bolsonaro, ele entra tanto na iniciativa privada, ele tem uma imposição de sua pauta ideológica tanto, que até mesmo ele interfere nas propagandas das empresas estatais. Ele não gosta da propaganda que o Banco do Brasil vai fazer, ele manda mudar, ele interfere em absolutamente tudo. O presidente não consegue fazer nada, tem um liberal lá. Eu tenho que vender essa pessoa. E veja, o nosso telespectador aqui hoje me parece alguém que acompanha a notícia. Talvez a gente esteja acompanhando outras notícias. Um governo que interfere até mesmo na propaganda que é feita das estatais. É um governo que se imiscui em todo e qualquer assunto, desde que esteja alinhado com a sua política ideológica. Houve algum outro governo mais liberal que esse na história do Brasil, sim ou não? O do Fernando Henrique Cardoso, evidentemente. Caralho! O governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, com a explosão dos gastos, assistencialismo, é mais liberal que esse governo? Completamente. Não, tudo bem. Bom, a gente tem interpretações diferentes, Perfeito. aí é uma questão de opinião. Mas... Perfeito. Agora, aliás, o Bolsonaro, é interessante voltar, que nunca foi um liberal. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso é conhecido porque à época, quando ainda era ministro da Fazenda, foi um dos criadores do Plano Real. O Bolsonaro fez o quê? Foi absolutamente contra o Plano Real, contra tantas privatizações, Caio. Sim. E coloca agora o ministro Paulo Guedes, que, vamos combinar, não está sendo aquilo tudo que ele prometeu. Vamos lá para os argumentos finais. Caio, começamos com você, por favor. É inquestionável o passado não liberal do presidente da República, mas graças a Deus as pessoas evoluem. Né, Marcelo, você é um cara que acredita tanto na ressocialização quando a gente está no direito penal. Imagina na evolução de pensamento, no amadurecimento político, né, na observação dos fenômenos econômicos óbvios que levam ao progresso, ao desenvolvimento da sociedade. Eu também queria só aproveitar essa fala final para ressaltar uma outra medida. Eu falei aqui números que são incontroversos, porque contra fatos não há argumentos. Né? Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Então eu dei dados aqui de bilhões e bilhões de reais, né, mostrando inclusive que a gestão atual da Secretaria de Desestatização e a gestão nas estatais, hoje em dia as estatais dão lucro. Lógico, isso não é argumento para não privatizar, porque seria muito melhor se isso passasse para o setor privado, no médio prazo especialmente, e no curto prazo para a formação de caixa. Mas houve a publicação, né, via decreto, né, presidencial também, assinado pelo ministro Guedes, de um compliance muito mais rígido nas estatais. Então há medidas também, pesquisem o novo estatuto das estatais, né, até quase um trava-língua, para mostrar como o governo está sim preocupado com o compliance das empresas, para que a gente não tenha mais situações como foi o Petrolão e tal, situações que são aí avessas aí ao Estado Democrático de Direito. Marcelo, seus argumentos finais, por favor. Caio, como eu disse no começo da minha fala, privatizações nem sempre são ruins, nem sempre são boas. Elas precisam ter regulação forte e mão do governo para garantir que as coisas funcionem. Porque a gente não vive num mundo de faz de conta. Acreditar que este governo é o governo que vai pegar a nossa economia pela mão e vai nos encaminhar para um novo Brasil, me parece bastante inocência, Caio. Sim. Mas boa noite, obrigado pelo debate de hoje. Eu que agradeço, Marcelo. Só lembrando que assim, eu não acreditaria em nenhum governo para gerir nenhuma empresa minha. Caio e Marcelo acabou. Vamos lá. É que tá tão bom, Mona Lisa. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Caio, boa noite. Bom fim de semana. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site.